Bom, pessoal, continuando com o nosso orçamento, agora nós vamos partir para fazer o orçamento das despesas gerais de vendas e administrativas e depois nós vamos fazer o nosso orçamento de caixa, que é aquele orçamento que muita gente chama de fluxo de caixa, que simplesmente nos mostra a previsão de entrada e saída de recursos e se vai ter sobra, ou seja, superávit, ou falta, ou seja, déficit de caixa no final do período. Bom, mas falta então agora, antes de nós fazermos o orçamento de caixa, o nosso orçamento de despesas gerais e administrativas, né? Então nós vamos fazer isso agora, o orçamento de despesas gerais e administrativas para os meses que nós estamos orçando: abril, maio, junho, total. Bom, para que nós possamos fazer esse orçamento, nós vamos ter que retornar ao enunciado e entender como essas despesas se comportam no mês a mês, para que nós possamos lançá-las aqui. Tá? Então, a gente volta lá no enunciado e vamos ler a parte das despesas administrativas. Então, aqui, reduzir o tamanho da tela, ficou muito grande. Então está aqui. Dá para aumentar um pouco. Bom, está aqui. Na Royal, o orçamento de despesas administrativas e de vendas é dividido em componentes variáveis e fixos. As despesas variáveis de vendas e administrativas são de 50 centavos por unidade vendida. Então, nós vamos ter que olhar quantas unidades nós vendemos a cada mês e multiplicar por 50 centavos, que isso corresponde às nossas despesas variáveis de vendas e administrativas. Isso pode ser, por exemplo, uma comissão de vendas. Uma comissão de vendas é uma despesa comercial variável, né? Ela varia. Aqui está calculado em função da quantidade vendida e não do valor vendido. Tá? Então, cada unidade vendida me custa, em despesas variáveis, 50 centavos. Aí, continuando, as despesas fixas de vendas e administrativas são de R$70 mil por mês. As despesas de vendas administrativas as despesas administrativas e de vendas fixas incluem 10 mil em custos, principalmente depreciação, que não representam saídas de caixa no mês atual. Isso é importante, porque quando nós formos fazer o nosso orçamento de caixa, de entrada e saída de caixa, nós não levamos em consideração essas despesas que são não monetárias, não desembolsáveis, como a depreciação. Então, com isso já pronto, vamos voltar aqui ao nosso orçamento. Vejam que, como as nossas despesas variáveis dependem das vendas em quantidade, na primeira linha nós vamos colocar aqui as vendas orçadas em unidades. E aí nós temos que voltar lá no nosso orçamento de vendas e ver quanto estava previsto
de vendas em unidades. Primeiro orçamento que nós fizemos, está aqui. 20 mil, 50 mil, 30 mil. Esse é o nosso orçamento de vendas. Então, 20 mil, 50 mil, 30 mil. Totalizando 100 mil unidades vendidas. Feito isso, nós temos aqui uma taxa de despesas variáveis, né? E essa taxa é de quanto? É de 50 centavos, como estava no enunciado. Então, cada unidade que eu vendo, eu incorro em 50 centavos de despesas variáveis. Então, minhas despesas variáveis vão ser de despesas gerais administrativas variáveis, vão ser 50 centavos vezes 20 mil, que dá 10 mil. 50 mil vezes 50 centavos, que dá 25 mil. 30 mil vezes 50 centavos, que dá 15 mil. Totalizando 100 mil vezes 50 centavos, 50 mil. Então, essas são as nossas despesas gerais e administrativas variáveis. As nossas despesas fixas, como estava escrito lá no enunciado, são de 70 mil reais. Total no ano, no trimestre, 210 mil reais. Então, as minhas despesas totais, gerais e administrativas, então é a soma das fixas com as variáveis. Vai dar 80 mil em abril, 95 mil em maio e 85 mil em junho. No total, 210 mais 50 mil, 260 mil. Lembrem-se que eu tenho despesas não desembolsáveis. No total de 10 mil a cada mês. Totalizando 30 mil. Significa que meu desembolso efetivo com despesas vai ser as despesas totais menos as não desembolsáveis. O que sai do meu bolso efetivamente é a última linha. Aqui também, nesse orçamento, nós partimos do pressuposto que as despesas são pagas no mês em que elas acontecem. Então, eu não preciso aqui fazer um cronograma de desembolso, como nós fizemos com matéria-prima. Então, aqui eu parto do princípio que o desembolso é dentro do próprio mês. Bom, agora eu tenho todos os elementos para que nós possamos fazer o nosso orçamento de caixa. Essa é uma das peças importantes para a gestão financeira da empresa, porque ela me mostra quanto vai entrar e quanto vai sair de caixa em cada período. E por que isso importa? Porque isso vai me mostrar quando eu vou precisar recorrer a um banco ou quando eu vou poder ter sobra de caixa.
Os componentes gerais de um orçamento de caixa, e eu vou montar esse esqueleto do orçamento de caixa antes de colocar os números, ele pressupõe o quê? Na parte de cima, eu coloco as minhas entradas de caixa. Depois que eu coloquei as minhas entradas de caixa, que nesse caso aqui são basicamente os recebimentos de clientes, eu poderia ter outras entradas também que não são, vamos dizer, recorrentes, como por exemplo, eu poderia vender um equipamento. Né? No enunciado não diz nada disso. Então, basicamente, nesse exemplo, as minhas entradas de caixa são os recebimentos de cliente. Eu sempre começo um orçamento de caixa com a rubrica saldo de caixa inicial. Com quanto eu começo o período com o qual eu estou trabalhando. A esse saldo inicial eu somo os meus recebimentos, que no caso aqui, de clientes. É a única entrada de caixa que eu tenho. Como eu falei, no exemplo não diz nada a respeito de entradas extemporâneas, outro tipo de entrada. Eu poderia ter casos, por exemplo, de uma previsão de aumento de capital, uma previsão de uma venda de um ativo, de um terreno. Não é o caso. Então aqui eu só tenho recebimento de clientes. Com isso, olha que eu somo meu saldo de caixa inicial com os recebimentos de clientes, e eu tenho o total de caixa disponível. Isso a cada mês. Então, como eu falei, eu estou montando inicialmente o esqueleto. Depois nós vamos colocar os números aqui. Agora, eu tenho caixa disponível, eu vou retirar aquilo que eu gasto. Então, menos os desembolsos de caixa. O que são os meus desembolsos de caixa? O primeiro desembolso de caixa que eu tenho é com aquisição de matéria-prima, de materiais diretos, pagamento aos fornecedores. Então, eu vou colocar aqui matéria-prima ou materiais diretos. É o meu primeiro desembolso de caixa. O segundo desembolso de caixa, nós vamos seguir aqui a sequência que nós seguimos na elaboração do orçamento. Então, nós começamos primeiro com vendas e cronograma de recebimentos, depois nós partimos para orçamento de produção, onde tinha matéria-prima, materiais diretos, custos indiretos de produção e despesas administrativas. Então, vou pôr matéria-prima, mão de obra direta, custos indiretos de produção, depois disso eu tenho as despesas administrativas e de vendas, ou no caso não foi nem de venda, nós chamamos gerais, nós chamamos de DGA. Aí, pelo que eu me lembro, e lá no enunciado fala, em algum momento que eu ia adquirir equipamentos, em algum momento eu ia pagar dividendos. Então eu tenho que ter essas linhas aqui, aquisição de equipamentos, e eu tenho que ter uma linha de pagamento de dividendos. Esses dois itens estavam lá no nosso texto. É sempre interessante, seria bom, eu acho que eu não consigo fazer isso aqui, se eu pudesse
indentar isso aqui um pouco. Tá? Mas eu realmente... Mas tá bom. Pagamento de dividendos. Isso aqui me dá o meu total de desembolsos. E aí, hora que eu diminuo o total de desembolso do meu total de caixa disponível, eu tenho o meu superávit, se entrou mais do que saiu, ou déficit, se o contrário. Vamos parar aqui nesse momento para montar os números aqui e num segundo momento nós vamos ver o que acontece quando falta dinheiro. Que em algum momento falta dinheiro. Vamos lá então no nosso enunciado e ler o que está escrito lá, para que nós possamos fazer o orçamento. Bom, está aqui. Informações. Ela mantém uma linha de crédito de 75 mil a 16%, quando não diz nada é ao ano. Mantém um saldo mínimo de caixa de 30 mil, então ela tem que ter 30 mil no caixa ao final, no mínimo. Pode ser mais, pode ser 30 mil, mas não menos. Ela pega o empréstimo naquele mês que ela precisa, no primeiro dia, e as amortizações são feitas no último dia do mês. Isso, a gente considera isso por conta do cálculo dos juros. Ela vai pagar um dividendo de 49 mil em abril, vai comprar 143.700 equipamentos em maio, 48.300 em junho, todas pagas em dinheiro. E tem um saldo de caixa inicial de abril de 40 mil. Bom, eu vou lançar esses números aqui, depois a gente vai voltar em cada um dos orçamentos para terminar de preencher. Então vamos começar aqui com aquilo que ela diz que tinha de saldo inicial de caixa. Tinha 40 mil de saldo inicial de caixa. Eu vou preencher isso aqui daqui a pouco. Primeiro eu vou colocar aqui que ela diz que adquire equipamentos em maio e junho. Se eu me lembro, é 143.700 em maio, em dinheiro, né? E 48.300 em junho, de aquisição de equipamentos. Isso aqui dá um total de 192 mil. Aqui também, o meu saldo inicial, eu repito, no total dá 40 mil. E ela disse que paga dividendos em abril no valor de 49 mil. Então, isso aqui eu tinha do enunciado. Como é que eu preencho o restante aqui? Eu vou ter que, em cada um dos orçamentos, então onde é que eu vou buscar o recebimento de clientes em cada mês? Lá no meu cronograma de recebimentos. Onde eu vou buscar o meu desembolso com matéria-prima? No meu cronograma de desembolso com matéria-prima, e assim por diante. Então vamos voltar lá foi a segunda peça que nós fizemos, que foi o cronograma de recebimento. Está aqui quanto eu vou receber a cada mês. 170 mil em abril, 400 mil em maio, 335 mil em junho, totalizando 905 mil. Então, vamos preencher o nosso recebimento de clientes de acordo com o cronograma de recebimento. 170, 400, 335, totalizando 905 mil. Somando
o saldo de caixa inicial com ele, eu tenho o meu total de caixa disponível. Bom, como eu não tenho ainda o meu saldo de caixa inicial de maio, porque eu não cheguei na conta lá embaixo da conta de maio, né, quanto que foi o saldo final de abril, isso aqui nós vamos voltar depois. Vamos primeiro para os desembolsos de caixa. E onde é que eu busco isso? O desembolso com matéria-prima. Vamos lá no nosso orçamento de matéria-prima. Está aqui. 40 mil em abril, 72.300 em maio, 72.700 em junho, totalizando 185 mil. Então vamos lançar no nosso desembolso com matéria-prima. 40 mil aqui, 72.300 aqui, 72.700 aqui, totalizando 185 mil. Mão de obra direta, custos indiretos, despesas gerais, como eu falei, é aquilo que foi previsto no final. Então está aqui, mão de obra direta. Quanto que vai ser o 15 mil, 23 mil, 15 mil, totalizando 53 mil. Então está aqui, mão de obra direta, 15 mil, 23 mil e 15 mil, totalizando 53 mil. Custos indiretos de produção. Aqui é só aquele desembolso efetivo, os custos não monetários não entram. Então está aqui 56, 76, 59, 191. Então vamos lá. 56, 76, 59, 191. Despesas gerais e administrativas, está logo aqui em cima, 70, 85, 75, totalizando 230 mil. Com isso, eu tenho aqui, se eu somar tudo aqui, eu tenho o meu desembolso de caixa. Com a ajuda de uma calculadora aqui, eu vou ver aqui e dá 230 mil. Entrou 210, saiu 230. Isso significa o quê? Que eu tenho um déficit de 20 mil reais. Bom, eu não posso ficar com um déficit de 20 mil. E mais, eu ainda disse que eu preciso ficar com no mínimo 30 mil em caixa. Então eu vou terminar essa estrutura com mais alguns componentes. O próximo componente é o componente de financiamentos. Eu vou fazer financiamentos. E esse componente, esse painel de financiamentos, vai ter 3 elementos. Primeiro elemento, empréstimos. Segundo elemento, a amortização dos empréstimos. Ou seja, o pagamento dos empréstimos. E o terceiro elemento é o pagamento de juros. Quanto que e aqui eu tenho total de financiamento e no final eu tenho o meu saldo final de caixa. Esse saldo final de caixa vai ser o saldo inicial do mês seguinte. Então vejam que se eu estou com um déficit de 20 mil e eu preciso terminar aqui, está lá escrito, com no mínimo 30 mil,
Quanto que eu tenho que pegar emprestado? Eu tenho que fazer um empréstimo para cobrir esses 20 mil e ainda ter aqui os 30 mil de resto. Eu tenho que pegar lá da minha conta garantida, da minha conta do meu crédito, que seja, 50 mil reais. Eu tenho um total de financiamento de 50 mil, que vai me deixar um saldo final de caixa de 30 mil. Isso aqui vai ser o meu saldo de caixa inicial de maio. Então, o meu total de caixa disponível em maio é de 430 mil. Agora, isso é o que eu tenho para gastar em maio. E eu tive tudo isso aqui de desembolso em maio. Né? Quanto que dá? Com a ajuda de uma calculadora, eu somando tudo isso aqui, eu acho um total de 400 mil reais. Agora, vejam, eu tive 430, gastei 400, sobrou 30 mil. Alguém pode dizer, professor, eu posso pagar um pedaço do empréstimo. Não. E por que eu não posso pagar um pedaço do empréstimo? Porque eu preciso de no mínimo 30 mil de caixa. Esses 30 mil vão ficar aqui e eu vou continuar devendo esse empréstimo que eu peguei de 50 mil. Alguém poderia dizer que eu teria que pagar no mínimo os juros. No mínimo os juros. E eu teria que lançar os juros aqui e eu teria que fazer um outro empréstimo para poder pagar os juros. Tá? Como ficaria zero, eu não vou fazer isso. Por que eu precisaria pegar um outro empréstimo para pagar os juros? Porque eu tenho que manter os 30 mil. Então, como o empréstimo e os juros iam se anular, o total de financiamento seria zero. No final, eu não vou nem preencher aqui. Então, eu trago aqui para junho e eu tenho um superávit um saldo inicial de caixa de 30 mil. Somados com os 335, eu tenho disponível 365. E eu tenho todos esses desembolsos em junho. E eu tenho novamente aqui, com a ajuda de uma calculadora, somar isso aqui, e eu acho 270 mil. 365 menos 270, eu tenho aqui um superávit de 95 mil. Vejam que eu preciso terminar o mês com caixa de no mínimo 30. Eu tenho 95, então eu consigo aqui pagar o meu empréstimo, né? Porque de juros, se eu fizer a conta, 16% ao ano por 2 meses, eu vou ter aqui uns juros de 2 mil. É uma saída, então é negativo. Desse período. E 2 mil para 95, ainda tem 92. Eu consigo pagar um empréstimo dos 50 mil. Eu paguei aqui então, eu movimentei aqui, 52 mil. 95 mais ou menos 52, eu tenho um caixa aqui ainda de 43 mil, que é acima dos 30 mil que eu queria. Tá? Então, se eu lançar aqui eu terminar aqui essa totalização, isso aqui dá 945. Isso aqui vai dar 900 mil.
um superávit aqui de 45 mil. E aqui, 50 mil aqui, menos 50 mil aqui, menos 2 mil aqui, dá um total aqui. Menos 2 mil. E eu termino com 43 mil. Então, esse é o nosso orçamento de caixa. Bom, próximo passo agora é construirmos a nossa DRE e o nosso balanço. Isso nós vamos fazer na próxima apresentação.